Nós vamos ter hoje a última mensagem dessa série de mensagens de Tiago, sobre a carta de Tiago. E esses últimos versículos são realmente um desafio, porque é um conteúdo muito cheio de detalhes, com algumas coisas um pouco difíceis no meio, e eu espero que eu consiga, nesse tempo agora, nessa meia hora, explanar e trazer o que é importante desse texto aqui. E esse texto começa nós vamos ler Tiago 5, do versículo 12 a 20. Tiago 5, a partir dos versículo 12. E esse versículo 12 começa com essas duas palavras: sobretudo, irmãos. E com essa formulação, esse é um advérbio que é usado para passar uma certa importância. Isso quer dizer, parece que Tiago está chegando no final da carta e ele quer falar: agora que eu falei um monte de coisa para vocês, prestem atenção nisso. Prestem muito atenção no que eu vou falar agora no final. Fiquem atentos. Não durmam durante a mensagem do pastor Maico, por favor. Isso é muito importante. E nesses versículos, Tiago fala sobre 3 pontos bem importantes. No versículo 12 ele fala sobre a responsabilidade com as nossas palavras. A partir do versículo 13 até o 18, ele tematiza ainda a questão da oração. Dentro dessa questão da oração, ele fala sobre a oração pelos doentes e a confissão de pecados. E depois, nos 2 últimos versos, ele fala sobre o objetivo principal da igreja. E ele não termina com nenhuma bênção, ele não termina com nenhuma saudação, ele simplesmente termina falando aquilo que nós devemos prestar atenção e fazer. Sobretudo, irmãos, prestem atenção nisso. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. Seja o não, não, para que não caiam em condenação. A intenção desses versículos não é fazer com que os cristãos não possam fazer nenhum tipo de juramento. Existem certas situações solenes, alguém que precisa ser advogado, precisa fazer eu juro de alguma forma lá, alguém que vai fazer uma formação. Tiago não quer dizer que você não deve fazer isso, ele só quer desencorajar você, ou nós todos, a fazermos esses juramentos que nós fazemos sem pensar todos os dias. Eu juro por Deus que eu vi isso, eu juro por Deus que faço aquilo, eu juro que nunca mais entro nesse lugar, eu juro que nunca mais vou lá naquele lugar. Tiago quer nos alertar dizendo: calma, não digam isso, não façam esse tipo de juramento, porque muitas vezes ele é levado por uma emoção que não é legítima realmente daquilo que nós queremos fazer na nossa vida. Prestem atenção, cuidem com isso. Devemos aprender a manter a nossa palavra, que o nosso sim seja um sim, que o nosso não seja um não. Que aquilo que nós prometemos, que aquilo que nós falamos que vamos fazer, que façamos isso. Que aquilo que falamos que não vamos fazer, então deixamos de fazer isso. Muitos de nós temos o problema de dizer: eu vou fazer tal coisa, e acaba não fazendo. E as outras pessoas se programam em cima daquilo que você disse que vai fazer, ou que vai chegar no horário. Preste atenção, cuide com as suas palavras. Eu não quero me deter muito neste versículo, mas quero passar logo para o tema principal desse final de carta aqui, em que Tiago fala sobre a oração. Eu quero já convidar minha esposa, a Jéssica, para vir à frente aqui, para nos dar alguns exemplos de orações que encontramos na Bíblia. Versículo 13 diz:
Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz fugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou uma cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, mas a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes o nosso coração já expressou uma oração como esta? Aqueles momentos de angústias, de dor, de solidão, de perda, momentos na vida que parece que não dá nada certo, quando o chão que está sob nossos pés de repente some, e nós nos sentimos abandonados por todos, até mesmo por Deus. E por mais que nós talvez não queremos agir dessa forma, a única coisa que o nosso coração consegue dizer com sinceridade perante Deus é: meu Deus, por que me abandonaste? A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que passaram pelas mesmas situações que você e eu passamos todos os dias. E a disciplina espiritual que eles mais praticavam nesses momentos era a oração sincera e submissa a Deus, expressando seus sentimentos. Esse salmo foi declamado por Jesus no momento mais difícil de sua vida, quando ele estava pregado numa cruz. Ele clamava: meu Deus, por que me abandonastes? Entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore. Não somente aquela oração mecânica com uma lista de pedidos que devem ser solucionados, mas de coração sincero, expresse seus sentimentos perante Deus. Ele nos criou, Ele criou esses sentimentos que nós temos, Ele vai saber lidar conosco. O verdadeiro remédio para os problemas não é a murmuração, sair espalhando para os quatro ventos, mas é a oração sincera perante Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Por quantas vezes também esse sentimento de segurança e de alegria já não inundou o seu coração? Aquele sentimento em que você parece que pode conquistar o mundo, que mesmo com alguns problemas, podemos sentir, Deus está conosco, e nós estamos felizes. Nesses momentos, a recomendação de Tiago é: se alguém está feliz, que cante louvores. Engrandeça a Deus, louve ao Senhor. Interessante que ele não diz: saiam por aí, festando, enchendo a cara, nem curtam e assistam mais um filme. Ele diz: cantem louvores, lembrem-se de Deus, tenham um coração agradecido por aquilo de bom que vocês receberam. A disciplina espiritual do louvor e da adoração não deve ser esquecida. O verdadeiro meio de extravasar a alegria não são as festas que vemos por aí, mas é cantar louvores a Deus. E aí nós viemos para a recomendação da oração pelos doentes. Entre vocês há alguém que está sofrendo. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E aqui nós entramos num tema talvez complicado. Não por complicado porque ele é complicado, mas porque nós o tornamos complicado. E hoje em dia nós conhecemos toda essa dinâmica. Vemos demonstrações, igrejas que chamam pessoas para a frente para serem curadas e serem ungidas com óleo. Não quero discutir agora aqui se são verdadeiras ou não, mas a prática de ungir pessoas doentes com óleo vem deste versículo. E somente desse versículo. Ungir doentes com óleo não é prescrito em nenhuma outra carta da Bíblia. Isso talvez significa que não tenha um peso tão grande assim. Mas vamos ver um pouco melhor o que diz esse versículo. Quem deve ungir com óleo? Quem deve ser chamado para essa oração? Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja, na igreja primitiva, na igreja antiga, eram os líderes que foram estabelecidos na igreja. No nosso contexto hoje, eram os pastores, e talvez parte do conselho. Pessoas que foram vistas como responsáveis pelo pastoreio da igreja, e essas pessoas, diz Tiago aqui, se há alguém que está doente, chamem essas pessoas, para que elas estejam orando pelo doente. Interessante que Tiago não diz aqui, chamem aquele que tem o dom de cura, que era normal às vezes ter nessas igrejas primitivas, a pessoa que tinha o dom de cura. Ele diz, chamem os presbíteros. E é interessante que depois, no versículo 17, ele diz mais ou menos o porquê chamar os presbíteros. No versículo 17 ele conta um pouquinho da história de Elias. Elias era humano como nós.
Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Ele dá esse exemplo de Elias, porque Elias tinha talvez um pouco aquela fama no meio judeu de o cara que fazia oração e acontecia tudo, o fazedor de milagres. E é interessante que Tiago escreve que Elias era um humano como nós. O diferencial de Elias não era uma grandeza pessoal dele, mas foi a sua constância do relacionamento com Deus. Se nós lemos a sua história, vemos que ele tinha um relacionamento realmente muito ligado com Deus, procurando saber qual era a sua vontade, qual era a vontade de Deus para a sua própria vida e para o povo de Israel. E Tiago pega essa comparação e diz: esses são os presbíteros da igreja. Eles funcionam como Elias foi para o povo de Israel. Eles devem ser as pessoas que estão em relacionamento talvez com Deus e procuram saber qual é a vontade de Deus. E essas pessoas, que são humanos como nós, todos, devem ser chamadas para orar pelo doente. Nenhum curandeiro, nenhum milagreiro, nenhum que faça uma oração especial super poderosa. Chamem os presbíteros da igreja. Sempre no plural. Para onde devem ser chamados? O doente deve chamar, provavelmente para a sua casa. Não para o palco da igreja, não para algum lugar onde todos possam ver. Tiago diz aqui: chame os presbíteros para casa. Faça uma cerimônia privada, onde os presbíteros, os líderes da igreja, irão orar pelo doente. O fato de Tiago falar para chamar os presbíteros dá a entender que eram situações realmente de doença grave, pois alguém que estava com uma doença que ainda poderia fazer parte do corpo da igreja, ele poderia chamar alguns irmãos e estar orando junto na congregação, mas para essa prática, provavelmente era uma doença grave, de pessoas que talvez não poderiam mais congregar, e essas pessoas às vezes eram excluídas do convívio da igreja por causa dessa doença. E o doente deveria chamar os presbíteros, não simplesmente para que eles orassem, mas como uma maneira de que ele se sentisse novamente incluído na comunhão da igreja. Os presbíteros deveriam representar a igreja. Entre vocês há alguém que está doente, ele manda chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. O óleo de oliveira era considerado pelos antigos como dotado de propriedades medicinais, mas ele nunca foi usado como um método capaz de curar qualquer doença. A palavra grega usada aqui para ungir era a palavra usada no contexto sagrado. Isso significa que Tiago não quer dizer aqui, unja uma pessoa com óleo como forma de remédio. Não, isso é para ter um fundamento sagrado, é para ter um fundamento simbólico. Porque senão, Tiago não iria dizer, unjam em nome do Senhor. Portanto, o óleo, ele deve ser visto como um símbolo do Espírito Santo no seu poder de cura e amparo à fé. Um sinal visível, um símbolo visível como meio de confirmação da fé
nós entregamos agora essa pessoa que talvez não tem cura por algum outro meio medicinal que Deus também deu aos homens, para que este possa ser entregue a Deus e ser curado somente por Deus. Importante a gente salientar aqui também que o óleo não é um sacramento, não é para ser algo sacramental, não é o meio em que nós chegamos a ter contato com Deus, mas sim simbólico. Essa prática talvez foi pega por Tiago. Quando Jesus estava ainda no seu ministério na terra, ele tinha enviado seus discípulos para irem nas cidades da região, anunciarem o reino de Deus. Ele mandou esses discípulos, e nos diz em Marcos 6:12, eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam demônios e ungiam os doentes com óleo e os curavam. Se nós voltarmos um pouco mais para trás no Antigo Testamento, nós vamos perceber que unção com óleo somente recebia os reis, os sacerdotes e os profetas, como um sinal de que o Espírito Santo de Deus estava sendo derramado sobre essa pessoa. Quando os discípulos foram a essas cidades das regiões, começaram a ungir as pessoas com óleo, Jesus provavelmente falou para os discípulos: façam isso para que as pessoas saibam que isso vem de Deus, que se elas são curadas, isso é um agir de Deus nas vidas delas, e não uma magia pagã, uma magia mundana. Era já o iniciar da igreja, o iniciar do derramamento do Espírito de Deus sobre as pessoas. Eles deveriam assim anunciar o reino de Deus. Os presbíteros devem orar sobre essa pessoa. Isso provavelmente nos diz que eles era a imposição de mãos. Não porque com a imposição de mãos eles iriam soltar um poder sobrenatural sobre a pessoa, algo meio fantástico, mas como um símbolo de que nós, como igreja, estamos colocando essa vida diante do altar de Deus. Os líderes da igreja deveriam ser chamados para ungir com óleo, demonstrando que somente o Espírito de Deus, a fé no Espírito, em Deus, poderia salvar ainda, curar essa pessoa, e orar com a pessoa, sobre ela, impondo as mãos, seria um símbolo de que a igreja estava apoiando essa oração. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Um ponto importante que nós devemos notar é que Tiago ele não considera a possibilidade de fracasso da oração. A oração feita com fé curará o doente. E isso nos deixa às vezes com uma pulga atrás da orelha. Como isso? Provavelmente porque essa formulação, oração feita com fé, era uma oração realmente especial, dada pelo Espírito Santo de Deus, que não era dada em todos os momentos, nem mesmo para os apóstolos. Podemos ler isso na Bíblia, na vida do apóstolo Paulo e dos outros discípulos também. Devemos sempre estar cientes que a oração com fé curará o doente, mas devemos estar cientes que é se Deus quiser. E a palavra grega usada aqui para curar, não quer dizer somente curar no sentido físico, mas ela abrange um aspecto muito maior. Ela quer dizer salvar e curar. Salvar a pessoa por completo e curar. Talvez o fato de Tiago não ter usado a palavra específica, que seja curar fisicamente aqui,
quer dizer que Deus pode agir de inúmeras formas, salvando, curando este doente. Se houver pecados, ele será perdoado. Nós temos, às vezes, a tendência de pensar que uma pessoa está doente, uma pessoa está sofrendo, é porque ela cometeu algum pecado. Alguma coisa não está em ordem na vida dela, a vida com Deus, e, bom, temos que duvidar se está tudo em ordem com a pessoa, talvez por isso ela ficou doente. Se houver pecados. Tiago não diz aqui porque ela cometeu pecados, então ela será curada se ela confessar, mas se ela tiver cometido pecados, ela será perdoada. Não existe sempre uma ligação entre pecado e doença. A Bíblia nos deixa bem claro isso. São alguns relatos na Bíblia que dizem que Deus mandou uma doença como um castigo ou como alguma prova contra algum pecado. Mas a tendência geral da Bíblia, podemos ver isso no livro de Jó, na vida de Jesus, na vida dos discípulos, é que as doenças, tudo aquilo que nos aflige, acontece não pelo pecado de uma pessoa, mas pela situação da humanidade de que está em pecado. Então devemos cuidar muito com isso, de às vezes, quando há uma doença, achar que é por causa de um pecado, que é por causa de alguma falha que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E esse é o final da carta. Eu acredito que Tiago quer deixar esses 2 versículos ressoando nos nossos ouvidos. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E esse pensamento combina com o tema central da carta, fé e obras. A primeira obra que deve resultar da fé é o reconhecer o pecado, é o levar as pessoas a Jesus. Que combinado com a oração resulta no perdão dos pecados e pode resultar também no restabelecimento físico. O nosso maior empenho como igreja não deve ser a cura física de doenças, mas sim o perdão de pecados. Não procurar os milagres terrenos de Deus, que mesmo que seja uma cura física, a pessoa que é curada fisicamente, depois ela vai ter que passar assim ou assim pela morte. O importante, a nossa principal tarefa, é levar as pessoas a reconhecerem o seu pecado e a se arrependerem, conhecendo Jesus como Salvador da vida delas. Esse foi o principal objetivo de Tiago, talvez, a escrever essa carta. Alertar aos irmãos desviados que se voltem para Cristo, para a fé verdadeira. Tanto seus irmãos judeus que trilhavam ainda na lei do Antigo Testamento, quanto aqueles que talvez já haviam reconhecido Jesus como Messias, mas não estavam demonstrando a sua fé através das suas obras. Sobretudo, irmãos, cuidem com seus juramentos baratos. Orem em qualquer situação da sua vida, quando estão sofrendo, quando estão felizes. Se alguém está doente e não ver outra saída, chame os líderes da igreja para orarem com você. Confessem seus pecados e não se esqueça nunca do alvo maior da igreja, que é de
levar pessoas a reconhecerem o seu pecado e reconhecerem a Jesus. Tiago, sabedoria para a vida. Eu espero que essa série de mensagens tenha nos ajudado a realmente viver com essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra que nos ensina tantas coisas que nós devemos fazer, como devemos proceder. Obrigado que nós temos em Ti a salvação e podemos contar com isso, como o maior milagre que Tu tens feito por nós. Nos ajude a viver essa vida como igreja, ajudando um ao outro a superar os problemas da vida. Nos ajude principalmente a nos achegarmos sempre que precisamos em oração a Ti e colocar aquilo que está afligindo o nosso coração, aquilo que está alegrando o nosso coração. Nos ajude a sermos uma igreja sincera perante Ti, uma igreja que tem como maior objetivo levar as pessoas a conhecerem o Teu nome. Queremos proclamar o Teu reino aqui, Pai. Em Teu nome nós oramos. Amém.